mais importantes da história da Alemanha, Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Reverenciado e controverso. Há muito é uma lenda. Mas quem foi esse homem? Que ideais ele seguiu? O que o fez lutar pelo poder? Bismarck, chanceler e demônio. Distribuição Didac. Göttingen, 1832. Mesmo tarde da noite, a vida de estudante ainda é agitada nessa cidade universitária. Um estudante mostra-se particularmente dedicado a rodadas de bebida e à violência e à desordem. Seu nome, Otto Leopold Eduard von Bismarck. Uma pessoa determinada a deixar sua marca, de uma forma ou de outra. Parte 1. De proprietário rural a fundador de império. Em Göttingen, ponto de partida das carreiras de grandes estadistas e eruditos, a chegada desse estudante de 17 anos, vindo do leste da Pomerânia, é vista como uma provocação. Com indiferença assumida, Otto von Bismarck, com passos largos e seu casaco extravagante, leva seu cachorro para passear, deixando pouco tempo para os estudos. Desde o começo, o jovem Bismarck ignorava todas as regras. Vindo direto do leste da Pomerânia e do internato, Göttingen oferecia-lhe total liberdade. Ele estava com pessoas da sua idade e a vida despreocupada de estudante naquela época não era diferente do que é hoje. Era possível beber, fazer farra e até lutar esgrima a quem tivesse os contatos certos. Diziam que, em um semestre, ele fora vitorioso em 20 lutas de esgrima. Fato notável, porque além de lutar, era preciso suportar os ferimentos e depois beber em excesso, porque as feridas tinham que ser desinfetadas. Otto von Bismarck era invencível na esgrima. Ao duelar, mostrava coragem, alto risco e determinação de ferro. Em 3 semestres, só perdeu uma vez para seus oponentes. Ganhou respeito com isso. Como esgrimista no corpo estudantil arquiconservador de Hannover, Bismarck parecia constantemente fora do seu meio. Desde o começo, Bismarck teve um temperamento selvagem e era muito difícil para ele controlar-se. Ele tinha 2 lados, um intelecto claro e uma precisão tremenda. Era a combinação de sua rebeldia com sua inteligência que o levava a fugas. Excesso de bebida, duelos ou esgrima. Bismarck sempre queria esgrimar para provar sua masculinidade. Eu o vejo como um touro enraivecido. Graves abusos contra a decência e a moral. Entre eles estavam embriaguez em público, comportamento ofensivo e perturbação da ordem. Tudo isso levou o futuro advogado para a cela de detenção da universidade. Ele ficou preso por 18 dias e mal saiu da cela já se meteu num tumulto em uma taverna. E daí em diante só tinha permissão para entrar na cidade de Göttingen para assistir às conferências. Bismarck mudou-se para os limites da cidade, para uma das antigas torres de defesa. Ali podia dar-se ao luxo dos seus excessos sem ser interrompido. Filho de um proprietário de terras da Pomerânia, ele não participava de forma alguma da vida política. Em 1834, 20.000 manifestantes, agitando bandeiras negras, vermelhas e douradas, protestavam no Hambacher Fest pela liberdade, direitos civis e por um Estado unificado da Alemanha. A demonstração era dirigida contra Clemens Fürst von Metternich, que havia tentado sufocar o movimento liberal com censura, condenações e punições severas.
A ideia de uma Alemanha unificada ainda estava muito distante. A Confederação Alemã, à qual pertenciam 40 estados alemães soberanos, era governada pela Áustria. A única instituição comum era a Assembleia de Frankfurt, que fazia suas reuniões no Palácio de Thun und Taxis. Bismarck não se deixava influenciar pelos propósitos e interesses de seus colegas que protestavam. Ele achava totalmente repugnantes os movimentos estudantis democráticos com seus sonhos de unificação de uma Alemanha livre. Pelos inimigos da monarquia e seus panfletos liberais, nutria apenas ódio e desprezo. Depois de mudar de universidade e passar nas provas em Berlim, seu caminho levou a Aachen. Em 1836, naquela cidade dogmática, ele entrou para o mundo sóbrio e profissional da lei. Como funcionário contratado na administração provinciana, este doidivanas com gosto pela vida foi obrigado a passar o tempo inspecionando arquivos. Rapidamente ficou entediado com o trabalho monótono de escritório em Aachen. Agora, o presunçoso Bismarck alimentava ideias de uma carreira diplomática. Mas seu pedido foi recusado. Amargamente decepcionado, lançou-se a aventuras dispendiosas. Bismarck adorava se divertir, e a sofisticação do balneário, cujas águas atraíam hóspedes famosos de toda a Europa, tentou o jovem Bismarck a dar cada vez mais escapadas. Aqui ele conheceu os principais círculos da sociedade aristocrata e se apaixonou. Era uma jovem de 17 anos e afirmou ser de boa família. Isabella Lorraine Smith. A incorporação de uma beleza inglesa que leva meu sangue quente ao ponto de fervura, entusiasmou-se Bismarck e convidou seus amigos precipitadamente para irem a Leicestershire para o casamento. Bismarck tentou ter vários casos e quis se casar cedo, mas isso não aconteceu. Ele cortejou duas inglesas. Uma era uma trapaceira que alegava ser duquesa de Kent ou algo assim, mas na verdade era filha de uma mulher de origem comum. E a outra era filha de um clérigo renomado da igreja anglicana, que frequentava círculos como os do balneário. Tudo isso o fascinava e era um mundo que ele não conhecia. As mulheres eram lindas, bem melhores do que as moças do campo que ele tinha conhecido na Pomerânia. Seus casos e sua libertinagem o levaram à primeira grande crise de sua vida. Ele só podia financiar seu esnobismo com dívidas, até que faliu e foi obrigado a admitir esse triste fato para seu pai. Bismarck chegou a ponto de pensar em suicídio e, como confidenciou a um amigo, comprou um laço de seda amarela. Mas depois de curta reflexão, sua natureza de jogador venceu. No cassino de Aachen, Bismarck desafiou o destino. Ele não podia pagar suas dívidas com os 200 Reichstaler que o pai lhe dera. Mas achou que, se apostasse, teria chance de dobrar o valor. Na roleta, Bismarck revelou ser um jogador que arriscava tudo e venceu. Pegou o dinheiro das primeiras apostas como se estivesse embriagado, convencido de que sua sorte jamais acabaria. Ele ganhou a enorme soma de 2.000 Reichstaler. Mas parecia sensato demais parar agora. Bismarck continuou a jogar, adorando o papel de um homem dissoluto na cidade. Inebriado com a ideia de fazer fortuna nas mesas de jogo, Bismarck apostou tudo em um número e perdeu.
Suas dívidas agora totalizavam 1.700 Reichstaler. Mas o pior estava por vir. Bismarck não aparecia no trabalho havia dias. E agora, sem nenhuma cerimônia, o funcionário irresponsável foi mandado embora. Mais tarde, Bismarck pôde continuar com seus artigos em Potsdam, mas depois de apenas 5 meses, perdeu o interesse pelo trabalho monótono e pediu demissão. E assim, sua carreira de civil chegou ao fim. Ficar o dia inteiro sentado à mesa, fazendo registros, passando adiante, tudo isso era simplesmente entediante demais para Bismarck. Ele queria sair e ampliar seus horizontes, ver lugares distantes e apreciar alguma ação. Depois do serviço militar, Bismarck decidiu-se por uma vida em terra. Quando seu pai morreu, ele assumiu as terras da família na Pomerânia e em Elba. Bismarck, finalmente, conseguiu um meio de ganhar dinheiro para pagar suas dívidas. Parecia-me tão respeitável cultivar milho quanto escrever requisições administrativas. Foi como ele explicou sua transformação em proprietário rural local. Bismarck não se saiu tão mal como administrador de fazenda. Ele fazia as propriedades darem lucro e, com um trabalho duro e diligência, começou a reduzir seus débitos e acabou por pagá-los. 3 anos depois, Bismarck enfrentou mais uma crise em sua vida. Mais uma vez, ele achou seu mundo uma prisão. Solteiro, muito só, 29 anos, toco meu negócio sem satisfação, escreveu o proprietário rural entediado a um amigo. Assim como nos seus dias de estudante, ele se comprazia com companheiros de bebida. Sua ambição parecia consistir em fumar charutos fortes e, com amabilidade fria, beber até cair com seus companheiros. Deus sabe que eu não conseguia ficar mais bêbado, declarou-se criticando. Embora esta condição seja uma das mais felizes de que posso me lembrar. Assim eu vegeto, igual a um relógio, sem nenhum desejo especial nem medo. Cerveja! Cerveja! Então, um domingo, no verão de 1843, o gosto pela vida voltou para Bismarck. Ele conheceu Marie von Taven, noiva de um vizinho amistoso. Bismarck ficou encantado com seu charme, no qual dedicação e sensualidade se combinavam. Mas essa mulher que tanto fascinara já estava prometida a Moritz von Blankenburg. Bismarck apaixonou-se perdidamente por essa luterana pietista, devota, e ela retribuiu seus sentimentos. Ele, conhecido pela rebeldia e arrogância, adorava-a acima de tudo. O relacionamento deles permaneceu platônico. Cortar relações com a pessoa para quem ela tinha sido prometida era impensável para a temente a Deus, Marie von Taven. Esse forte relacionamento durou 3 anos, até Marie ser arrancada de sua vida. Ela morreu de meningite com 24 anos. A morte da moça que ele amava tão profundamente foi uma grande perda para Otto von Bismarck. Uma indicação do relacionamento intensamente próximo dos dois foi mostrada no desejo de Marie, pouco antes de morrer, de que ele se casasse com sua melhor amiga, uma jovem igualmente devota. A escolhida era Johanna von Puttkamer.
E Bismarck começou a cortejar essa moça de boa família. E embora ele tivesse a pior das reputações, se aventurou a pedir a mão dela ao pai. Na carta ao pai de Johanna, onde ele pede sua mão, dá para sentir que ele agora possui uma nova força. E ele levou essa proposta muito a sério. Foi, de certa forma, quase sagrada. Venerável Herr von Puttkamer, eu lhe peço o bem mais valioso do que o senhor pode dispor no mundo, que é a mão de sua filha. Com eloquência de mestre, Bismarck formulou o seu pedido. Uma amostra dos talentos diplomáticos com os quais mais tarde ele direcionaria a política europeia. Bismarck conseguiu seu intento. Ele se casou com Johanna e mudou-se com ela para a propriedade em Schönrausen an der Elbe. A união com Johanna trouxe-lhe paz pela primeira vez na vida. Caracterizada por um senso de dever protestante, ela era uma esposa abnegada e logo em seguida a mãe carinhosa e dedicada de 3 filhos. O complemento perfeito para Bismarck, que também no casamento insistia em dar o tom. Johanna o convenceu a participar da vida religiosa e ele fez parte do círculo de luteranos pietistas conservadores que eram próximos da família real em Berlim. Isso trouxe para ele a estima e influência de que mais tarde tiraria proveito. Bismarck sentiu que Johanna era o tipo de mulher que ficaria perto dele, que combinava com seu temperamento e tinha a clareza e força de que ele precisava para ser grande. Uma mulher que era como um muro para ele se encostar e como um chão para sustentá-lo. Ela também era uma alma gêmea e o entendia perfeitamente. Sie war auch eine Art Seelenschwester. Sie hat ihn komplett verstanden. Em 1847, Bismarck foi chamado para o novo parlamento prussiano em Berlim. Com sua carreira agora posta em andamento por seus patronos luteranos pietistas, o proprietário rural desordeiro se tornaria um político perfeito. No parlamento, Bismarck brilhava com discursos, advogando uma coroa prussiana completamente comprometida com um sistema de monarquia que incorporava aristocratas e proprietários de terra. Em março de 1848, toda a Europa estava em alvoroço. Revolucionários armados também lutavam em Berlim pela democracia e unificação nacional. Quando a rebelião ameaçou a segurança de Frederico Guilherme IV, a reação de Bismarck foi radical. Ele mobilizou os fazendeiros e preparou um plano para resgatar a monarquia. Mais do que ninguém, Bismarck rejeitava a revolução. Foi a Berlim querendo de qualquer maneira falar com o rei, que há algum tempo dava sinais de abrir concessões aos revolucionários. Bismarck se ofereceu para armar seus fazendeiros e levá-los a Berlim para derrubar os rebeldes, que eram todos temerários. Bismarck tinha assumido o papel de um total reacionário. Ele era o prussiano arquétipico, leal a seu rei, leal ao governo e contra todos os objetivos de uma constituição de frente liberal. O espírito de liberdade e democracia agora penetrava todas as instituições. Governos liberais se formavam. Na Paulskirche, em Frankfurt, reuniu-se a primeira Assembleia Nacional para a criação de uma Constituição. Então, o exército começou a fazer planos para dar um fim violento à Revolução. O sonho de um Estado Nacional alemão unificado acabou. Um triunfo para Bismarck. O fracasso da Revolução de 1848 com certeza é a maior catástrofe da história da Alemanha do século XIX.
O conceito de estabelecer a unificação da Alemanha com base na soberania do povo e uma política doméstica que não buscaria fazer guerra com os estados vizinhos foram destruídos. Acabara-se a Revolução. Fora derrotada pela Contra-Revolução, o que naturalmente agradou imensamente Bismarck. Nessa época, ele não era nacionalista, era prussiano e queria permanecer prussiano. As chamas da Revolução haviam sido apagadas, e na frente política, a questão mais veemente era a questão alemã. Uma parte queria resolver o problema, criando a Alemanha maior sob a liderança da Áustria. A outra preferia a solução da Alemanha menor, na qual a Prússia tinha o poder de controle. Um Reich alemão, no qual se nega à Prússia a posição superior, seria considerado, por um ultraconservador como Bismarck, uma derrota pessoal. Ele agora estava desenvolvendo instinto político. Em 1851, Bismarck teve a chance pela qual esperara em vão como funcionário contratado. Embora não tivesse treinamento diplomático, foi nomeado para se unir à representação prussiana na Confederação Alemã, em Frankfurt. Lá, ele habilmente avançou, mais uma vez, com a ajuda de seus defensores protestantes. Finalmente, entrava na grande arena da política e estava pronto e disponível para lidar com qualquer questão que afetasse o futuro da Alemanha. Bismarck estava firmemente convencido de que Deus o tinha escolhido como instrumento. "Sou um soldado de Deus", ele escreveu à esposa, "e acredito que ele moldou minha vida para suas necessidades." No começo da sua nova carreira, Bismarck não tinha a menor consideração pela hierarquia nem pelas regras escritas. Os diplomatas da velha guarda o olhavam com ceticismo. Porém, Bismarck sabia como obter respeito. O privilégio de fumar um charuto durante as conferências era apreciado somente pelos representantes austríacos. Bismarck assumiu diretamente o mesmo privilégio para si mesmo, uma provocação que fazia parte de seu jogo pelo poder. Bismarck era o tipo de jogador que, confiando em Deus, acreditava que sabia o momento exato de atacar. Bismarck wurde von seinen Gegnern mächtig unterschätzt. Die dachten, da kommt jetzt... Bismarck era muito subestimado por seus oponentes. Eles supunham que fora um caipira da Pomerânia que tinha vindo a Frankfurt. Ele não era nada disso. Era bem educado, culto, viajado e tinha se instruído ainda mais. Nos corredores da diplomacia europeia, tinha adquirido força, experiência e construído uma rede de contatos com líderes políticos europeus proeminentes. Tudo isso foi importante para o seu futuro trabalho como primeiro-ministro da Prússia. Em Frankfurt, Bismarck brincava com suas ideias de tornar a Prússia maior e mais poderosa. Mais tarde, diriam que ele já planejava a unificação da Alemanha. Na sua casa em Bockenheim-Landstraße, o diplomata tinha uma vida de sociabilidade. Tudo era servido aqui, tudo o que havia no mundo para comer e beber, segundo um dos convidados dessa casa cosmopolita. Era um idílio familiar. Aqui todos ficam juntos, os velhos, os jovens, os avós, crianças, cachorros, comendo, bebendo, fumando e tocando piano. Os horizontes se abriram para esse político ambicioso por meio de seus inúmeros contatos. Era apenas para personalidades das artes e da cultura que ele parecia não ter nada a dizer. Bismarck tinha uma queda pela nova arte da fotografia. Ele não sentia prazer com quase nenhuma pintura. Seu interesse era um meio de dar expressão à sua própria natureza sonhadora, sentimental.
Com esta tecnologia, ele podia estar no controle, encenando um autorretrato que estivesse de acordo com suas ideias. Ele acreditava que a câmera revelava seu verdadeiro ser. Com a ajuda da fotografia, Bismarck agora trabalhava com um foco mais apurado sobre sua imagem pública. Seu caráter obstinado quase trouxe consequências fatais quando Georg Freiherr von Fink o desafiou para um duelo no início da manhã de 25 de março de 1852. O motivo: durante um debate no parlamento, Bismarck se referira à criação desse político liberal com termos de zombaria. Os dois atiraram. Nenhum dos dois acertou, mas Bismarck reclamou de não ter direito a um segundo tiro. Para quem tem natureza de jogador, um empate é repulsivo. Quando o velho rei morreu em Berlim, seu irmão, o príncipe Guilherme, assumiu a regência. O novo monarca encheu seu gabinete de aristocratas liberais. O ministro do exterior, Graf Alexander von Schleinitz, ficou particularmente preocupado em melhorar o relacionamento entre a Prússia e a Áustria. Bismarck, com sua postura radical anti-austríaca, era tido como deslocado em Frankfurt e foi transferido para a Rússia. Bismarck teve de ser tirado do jogo. Ele não se enquadrava na política que o novo rei queria implementar e por isso foi enviado como embaixador para São Petersburgo. Bismarck descreveu a mudança como ser colocado no gelo. Isso também trouxe mais humilhação. Normalmente, quando um embaixador alemão era enviado a São Petersburgo, ele recebia o posto de general de divisão. Bismarck foi obrigado a assumir seu posto com o modesto uniforme de major do exército territorial. Bismarck sentiu-se no exílio em São Petersburgo. Embora ali ele pudesse aprimorar sua percepção de relações exteriores, a sensação de ser colocado politicamente no gelo o fez adoecer. Uma gripe que o deixou de cama por semanas. Ele descreveu como tifo de Petersburgo. Como embaixador na corte do Tsar, Bismarck formulou pela primeira vez um grande plano para transformar o reino da Prússia no reino da Alemanha. Ele lembrou essas ideias aos poderes de Berlim sem a menor ilusão de que seu conselho, vindo de tão longe, seria ouvido. Depois de 3 anos, ele foi enviado à Embaixada de Paris. Bismarck teria de esperar. Em Paris, com seu aliado mais próximo, Albert von Rohm, o ministro da Guerra prussiano, começou a articular sua ascensão política. Em longas conversas com Napoleão III, Bismarck viu de perto como era o pensamento político e a psique do governante francês. Biarritz, agosto de 1862. Em férias, Bismarck conheceu Katarina Orlova, de 2 anos de idade, esposa do embaixador russo. Apaixonou-se por essa mulher linda e inteligente que lhe fazia lembrar seu grande amor, Marie von Taden. Essa paixão também não se realizou, mas os dois iniciaram um romântico flerte de verão. O príncipe Nikolai Orlov tolerava a admiração de Bismarck por Katarina, sua esposa. Os 3 saíam em passeios e se esqueciam da turbulência da política. Ela é uma mulher por quem você pode se apaixonar, se a conhecer, escreveu Bismarck para sua esposa, revelando um grande entusiasmo, sem o menor sinal de conflito moral. Fico imensamente feliz, respondeu Johanna, que meu amado marido tenha encontrado essa mulher fascinante, sem a companhia da qual ele jamais teria desfrutado de tanta paz em um lugar.
um ramo de oliveira oferecido como lembrança fugaz de boa sorte. Bismarck guardou até o fim da vida o presente de despedida de sua adorada Katie, cuidadosamente guardado em sua caixa de charutos. Havia mulheres que ele adorava. Isso era claro. E claro também para o público em geral. E por certo tempo, ele ficaria bem apaixonado. Johanna suportava isso, sabendo que devia ser indulgente com ele, porque se fosse muito rígida, ela o perderia. Em 1862, o rei enfrentou um desastre. Ele queria reequipar seu exército, mas o parlamento lhe negou a verba necessária. Guilherme I dissolveu o parlamento e ordenou novas eleições. A oposição venceu por grande maioria e, mais uma vez, interditou a verba militar. Esgotado e confuso, o rei se recolheu em Schloss Babelsberg e escreveu sua abdicação. Ao mesmo tempo, Rom, o ministro da guerra, enviou um telegrama. Periculo in mora. Dépêchez-vous. Perigo na demora. Apresse-se. O destinatário era seu amigo e aliado Otto von Bismarck. Bismarck deixou Paris imediatamente e seguiu apressadamente para Berlim. Ele sabia que essa era a chance que esperava. Como monarquista convicto, considerou a abdicação do rei uma catástrofe. Bismarck jurou inabalável lealdade a seu monarca. Disse que a lei do parlamento devia ser revogada a qualquer custo, nem que fosse por um longo período de ditadura. Palavras que convenceram o rei. Bismarck convenceu o rei a permanecer no governo e disse que ele logo acalmaria a crise. Calculava que o rei permaneceria sendo rei, mas que ele se tornaria o poder na Prússia. Em setembro de 1862, Bismarck tentou convencer a oposição do plano do rei para uma reforma no exército. Com uma oratória avassaladora, ele deixou bem clara a sua linha de ataque política. Não serão discursos, disse ele, nem resoluções da maioria que moldarão os momentos decisivos deste período. Cavalheiros, esse foi o grande erro de 1848 e 49, mas ferro e sangue. Os membros do parlamento ficaram sem fala. Um demônio despertou em Bismarck, evocando a guerra como meio de política intransigente. Alguns dias depois, esse proprietário rural de Altmark seria nomeado primeiro-ministro da Prússia, um arquiconservador sem escrúpulos. Nada o deteria, nem mesmo uma violação da Constituição. Assim que entrou no gabinete, Bismarck dissolveu a Assembleia e continuou no governo sem o parlamento e sem orçamento. Basicamente, foi um golpe de Estado. Quando Bismarck assumiu, governou por um ano sem orçamento. Ele tinha um tipo de teoria tapa-buraco. Dizia que não havia contingência na Constituição para quando o rei e o parlamento não pensassem da mesma forma. Se eles não concordassem, o governo teria de continuar com o rei ou com o primeiro-ministro, até que as duas partes chegassem a um acordo. Isso tinha as características de uma ditadura ou de um golpe. Começou um período de repressão política na Prússia. Quase 1000 servidores civis que criticavam o governo foram punidos ou dispensados. Os opositores políticos foram expulsos. Bismarck governou como primeiro-ministro por 2 anos antes de levar o rei à sua primeira guerra. O foco da atenção política era agora o norte. O desejo da Dinamarca de separar o ducado de Schleswig do de Holstein foi uma fonte de conflito com a Confederação Alemã.
Mas Bismarck tinha sentido nesse conflito a possibilidade de anexar os dois estados à Prússia. A estratégia de Bismarck era atrair a Áustria para o lado da Prússia. Em 1º de fevereiro de 1864, suas tropas marcharam em conjunto para a Dinamarca. Travou-se uma batalha curta, mas difícil, com sérias perdas para os dois lados. O bem equipado exército alemão era bem superior ao da Dinamarca. 9 meses depois, o rei da Dinamarca foi obrigado a aceitar os termos de paz de Bismarck. Das Ergebnis war, dass Schleswig und Holstein... O resultado foi que os dinamarqueses de Schleswig e Holstein finalmente foram separados da Dinamarca para serem administrados coletivamente pela Prússia e pela Áustria. Isso rapidamente causou tensão entre eles e os levou a discordar sobre como os estados deviam ser administrados, o que os conduziu à próxima guerra. A discórdia aumentou e Prússia e Áustria se encontraram em uma guerra fraterna. Em 3 semanas, o exército prussiano obteve uma vitória decisiva. 400.000 soldados lutaram no campo de batalha de Königgrätz e a Áustria perdeu 44.000 homens. Guilherme I tinha triunfado e quis marchar em Viena para humilhar o Kaiser Franz Joseph e arrancar dele a Boêmia. Mas Bismarck se armou contra o rei e os militares. O homem que nos seus discursos havia conjurado ferro e sangue agora estava diante de uma prova crucial. Em seu desespero, ele chegou a pensar em se jogar de uma janela. Meus nervos não podiam suportar os pensamentos que me assolavam dia e noite e tive um terrível acesso de choro. O príncipe da coroa acalmou Bismarck e ficou a seu lado. Os dois temiam que a supremacia da Prússia forçasse a França a uma intervenção, o que transformaria sua vitória militar em desastre político. Juntos, eles conseguiram convencer o rei a fazer um acordo de paz. O que realmente o afetava era a polaridade na sua alma. De um lado havia o visionário, o estadista, inacreditavelmente sagaz, com força para desencadear grandes esquemas. E de outro, uma pessoa muito tímida, que se lamentava e ficava confusa. Um ser mais delicado, notavelmente sensível e muito vulnerável. A vitória de Königgrätz tornou-se o triunfo de Bismarck. Agora, Hannover, Schleswig-Holstein, Hesse, Nassau e a cidade de Frankfurt foram anexados pela Prússia. Bismarck foi celebrado em Berlim como um herói nacional. A Confederação Alemã se desfez e a Áustria foi obrigada a desligar-se da Alemanha. Bismarck tinha alcançado seu objetivo. Todos os estados ao norte do rio Meno foram reunidos na Confederação da Alemanha do Norte. E Bismarck era o chanceler. Agora, Bismarck tinha de trazer o sul católico para seu lado se quisesse criar um Estado alemão nacional. Esse ganho de poder atraiu a França para o plano. Astutamente, Bismarck provocou Napoleão III, exagerando a situação, a sucessão na Espanha, transformando isso em uma crise internacional. 13 de julho de 1870. Em Bad Ems, o embaixador francês tentou pressionar o rei da Prússia a abandonar para sempre as reivindicações da Casa de Hohenzollern à coroa da Espanha. Por trás dessa jogada estava o temor da França de ser dominada pelos Hohenzollern. Guilherme I se negou. Um relatório desse encontro foi entregue na mesma noite a Bismarck.
Ele encurtou e alterou a mensagem e enviou sua versão chamada Emeser Depesche, telegrama de Ems para a imprensa. Agora, a reação do rei parecia bem mais forte e severa do que na verdade tinha sido. A mensagem, segundo Bismarck, teria o efeito de um pano vermelho para o touro. Seus cálculos deram frutos e o imperador francês Napoleão III declarou guerra à Prússia. Como Bismarck planejara, a França tinha se tornado o agressor. Os promotores da guerra podiam confiar no apoio armado do Sul. O estadista alemão visionário foi um pouco além no campo de batalha. Soldados de todas as partes da Alemanha estavam lutando juntos pela vitória de todos. Na Batalha de Sedan, nas Ardenas, em 1º de setembro de 1870, o exército francês foi derrotado. Napoleão III foi capturado e levado a Schloss-Virel-Chauret, em Cassel. Sobre seu encontro com Napoleão III, Bismarck escreveu à esposa Johanna: "Nossa conversa foi difícil porque eu não quis tocar em questões que seriam muito dolorosas para uma pessoa que tinha sido tão abandonada por Deus. Historicamente, é uma conquista internacional, uma vitória pela qual devemos, com toda a humildade, agradecer a Deus." O resultado de Sedan? 25 mil mortos e feridos. A guerra alimentou o ódio dos dois lados a tal ponto que, por décadas, a Alemanha e a França permaneceram inimigas. Nas negociações de paz, a França perdeu a Alsácia, assim como uma parte da Lorena, e teve de pagar muitos milhões de francos de indenização de guerra. Depois da guerra com a França, começaram as negociações com os estados do sul da Alemanha. Finalmente, a visão de unidade nacional de Bismarck se realizaria. O rei Ludovico II da Bavária estava cético, mas podia ser comprado. Quando Bismarck lhe ofereceu uma bela quantia do dinheiro que havia sido confiscado da família Welfen, o rei cedeu e vendeu o soberano estado da Bavária aos prussianos. Em 18 de janeiro de 1871, o Reich alemão foi fundado na Sala dos Espelhos, em Versalhes, e Guilherme I foi proclamado Kaiser. 2 meses depois, Otto von Bismarck alcançou o auge do seu poder ao ser nomeado primeiro chanceler do Reich alemão. Versão brasileira Audio News.